Seja bem-vindo ao canal Técnico Industrial. Eu sou o Robson Luca, técnico em edificações, trazendo aqui uma série de vídeos sobre as atribuições dos técnicos em edificações. E hoje eu vou falar aqui de que é uma das atribuições aí que mais importantes do técnico em edificações. Uma das atribuições aí que traz uma certa até polêmica, traz bastante discussão. Os outros conselhos profissionais, inclusive, discutem bastante se o técnico pode ou não pode isso, mas nós entendemos que podemos e entendo que temos um embasamento técnico e jurídico para isso, tá bom? Então, vamos lá, que hoje vamos falar sobre a regularização de imóveis. Hoje nós vamos falar aqui na nossa resolução 58, resolução do CFT, atualizada aqui para 2023, ainda é a resolução 58 de 2019, mas teve algumas atualizações. E temos aqui, inclusive, uma última atualização que tivemos no final de 2022, está constando aqui nessa série de vídeos, tá bom? Se você não viu os vídeos anteriores, veja aí, não deixe de ver os vídeos vindouros aí, tá bom? Aqui nós temos no artigo 3º, nós temos inciso 6. Elaborar projeto e desenho técnico as-built, executar levantamento de edificações para regularização cadastral, predial ou conservação sem limite de área, bem como os laudos e pareceres necessários junto aos órgãos de administração pública, municipal, estadual ou federal. É a tal da regularização do imóvel. Como que seria isso? Ou seja, nós temos aqui, antes nós tínhamos aí a questão do executar levantamento de edificação para regularização cadastral. Agora, a resolução 186 de 2022, ela trouxe aqui o texto como também elaborar projeto e desenho técnico as-built. O que é o as-built? As-built é como construir, ou seja, nós vamos fazer um levantamento da edificação como está. Nós não vamos elaborar o projeto, olha, elaboração do projeto, pensando projeto estrutural, projeto arquitetônico, a disposição dos cômodos, olha como que deve ficar, como que não pode ficar. Não, nós vamos fazer o levantamento como está. Alguém construiu, já está construído, já está executado, consolidado. Agora, quando nós vamos fazer o projeto de construção, nós vamos fazer um projeto de uma edificação, uma pessoa quer construir uma casa, uma residência, um comércio, uma indústria, ela precisa elaborar um projeto arquitetônico, estrutural, todas as instalações da edificação e fazer a aprovação junto aos órgãos competentes. No caso, você vai fazer uma regularização de uma residência. Você tem que fazer o projeto, o projeto tem que ser elaborado por um profissional habilitado, seja técnico de edificações, engenheiro, arquiteto, ou ainda outros profissionais, enfim, que vierem a poder fazer, que possam, tem outros, né? A gente tem outros colegas de engenharia, tem técnico, inclusive técnico em construção civil, tem as mesmas atribuições técnicas de edificações, tá? Mas, então, vamos lá, é um profissional habilitado. Você pega o profissional habilitado, que vai fazer o projeto para você dessa residência. Você vai fazer o projeto de elaboração, projeto arquitetônico, como que é a disposição dos cômodos, como tem que ficar tamanho mínimo, recuo, de acordo com o terreno, você tem os recuos necessários, iluminação, ventilação, vai pensar em tudo isso. Então ele faz esse projeto e inclusive aprova na prefeitura. Eu sempre falo assim que a aprovação do projeto na prefeitura é uma questão, é um cumprimento de um procedimento legal, mas de fato o mais importante de tudo é a questão técnica da edificação, a necessidade de você ter o conforto ambiental adequado para a residência ou para o comércio, para a indústria, dependendo do caso. Então você tem regras, você tem leis, normas que norteiam para você ter um bom conforto ambiental, tá? O pé direito, qual que é o pé direito mínimo que tem que ter? Depende, 2,70, 3 metros, 4 metros, depende do que você vai fazer. Tamanho mínimo de um cômodo, olha, para uma sala comercial, qual que é o tamanho mínimo? Eu quero fazer uma sala, um escritório, qual que é o tamanho mínimo? Será que 5 metros é um tamanho adequado para o trabalho? Não, olha, precisa ser no mínimo 10 metros. Depende do estado, depende do município, né? Mas basicamente você tem que falar pelo menos 10 metros.
10 metros quadrados. Ah, mas eu quero fazer com 5. Daí você não tem um conforto ambiental adequado para o trabalho. Mas, enfim, daí vai longe. Então você tem que ter um profissional habilitado que detenha o conhecimento técnico e científico para fazer a elaboração desse projeto. E daí esse projeto, por consequência, vai ser aprovado na prefeitura. Daí tem ainda o projeto, dependendo do caso, tem aprovado pelo bombeiro, departamento ambiental, setores ambientais, tá? Secretaria Ambiental, enfim. Vai ter que ser feita a elaboração por um profissional responsável e ter a devida autorização, que, via de regra, residência, autorização municipal. Inclusive, se for no condomínio, você tem que ter lá a aprovação do condomínio, inclusive, tá bom? E daí é um conjunto de regras técnicas, regras de cumprimento da legislação local, seja do condomínio, seja do município, ou ambos, tá bom? Então você tem que fazer esse cumprimento, tem que cumprir essas regras, essas leis. Agora, o que nós temos, vou chutar, né, um valor que, pela experiência que a gente tem, cerca de pelo menos aí 80% dos imóveis, eu posso arriscar até em todo o Brasil, mas eu vou falar pelo menos na região aqui, que eu atuo na região de Campinas, tá? Estendendo até Jundiaí, aí, enfim, uma grande região mesmo. Eu posso dizer que tem cerca de 80% dos imóveis, pelo menos, tem uma pendência de documento. Daí seja ela, de fato, um documento da aprovação do projeto, seja documento de propriedade, mas pelo menos aí, a gente poderia arriscar que grande parte tem uma pendência. Às vezes tem que ter a documentação que está certinha, mas de fato no local não está de acordo com o projeto, tá bom? Então, a gente pode citar aí que pelo menos aí 50% dos imóveis têm uma pendência, tá bom? Poderia falar isso tranquilamente. É interessante que tenha, fazer até um levantamento no seu município nesse sentido, que é até difícil porque você não tem acesso, né, à documentação que o proprietário tem. Mas pela experiência que a gente tem aí, a gente pode citar que pelo menos 80% dos imóveis tem alguma pendência de documentação e pelo menos metade disso aí, eu vou falar que até metade dos imóveis, nem metade dos 80%, mas metade dos imóveis aí tem alguma pendência em relativa ao projeto, tá bom? Isso, as residências, comércios, indústrias aí pequenas, é claro, você pega os apartamentos, não, geralmente isso aí estão tudo de acordo com a legislação, com as regras, tá? Porque, enfim, assim o exigem, né? Mas a residência, de modo geral, tá? Residência unifamiliar, os comércios, então geralmente tem alguma pendência. Ou seja, mas tudo isso falando para você entender como que é o ambiente da regularização do imóvel, o porquê da necessidade. Agora, tem muitas, então você tem a residência, a pessoa compra um terreno, ele vai lá e constrói. Fala para o pedreiro, faz um rascunho, fala para o pedreiro, ó, eu quero um quarto ali, sala, tal, banheiro, eu vou ter que fazer um sobrado, e não contrata um profissional habilitado para fazer esse projeto. Isso é muito comum, tá? Infelizmente, o pessoal não valoriza, porque isso gera custo, e às vezes o pessoal está com dinheiro contado, ou mesmo que tenha dinheiro, às vezes não valoriza o trabalho técnico, tá? Só que, no entanto, entretanto, tem que ter algumas regras que tem que ser cumpridas, não só a parte técnica e estrutural, mas também de recursos, né? Recursos exigidos por lei, iluminação, ventilação adequada, tá bom? Então, o pessoal foi lá e construiu, o proprietário foi lá e construiu, não contratou um profissional habilitado. Agora, essa edificação está construída, está concluída já. Porém, ele precisa ter a autorização municipal, precisa ter o alvará, precisa pegar o ABITS, geralmente quando o pessoal vai vender, tá? Geralmente quando vai vender. Então ele quer vender, ele precisa estar com a documentação em dia, porque geralmente a gente vende através, a pessoa que vai comprar, maioria das vezes é financiamento. Então precisa estar com a documentação em dia, ou mesmo a pessoa que vai comprar, ela quer a documentação correta, ela quer saber que isso agrega valor. Uma coisa importante entender é que o imóvel regularizado, 100% documentado, ele tem muito mais valor do que uma propriedade, um imóvel que não está com a documentação em dia, tá?
Porque se está com a documentação em dia, requer o quê? Quer dizer o quê? Que foi feito de acordo com como tem que ser feito. Tem um ambiente adequado, um ambiente salubre, um ambiente lá que você não vai ter nenhum problema de saúde, não tem problemas de iluminação e ventilação, que isso é saúde, tá? Ou seja, vamos lá, para a questão da atribuição específica hoje, que é a regularização do imóvel. Então, esse proprietário, ele quer fazer a regularização. O que ele faz? Ele procura um profissional para regularizar esse imóvel junto à prefeitura. Ele tem que fazer o quê? Tem que fazer o levantamento dessa área, ir lá na área, fazer a medição, levantamento, as medições de como está essa edificação em relação ao terreno, e faz o desenho, né? Faz a representação gráfica dessa situação. Isso é o as-built. Você faz o levantamento e faz a representação gráfica. Normalmente, o que a gente faz? A gente faz o projeto, faz o desenho, a representação gráfica, e depois, com a representação gráfica, com o projeto na mão, a gente vai lá e faz lá a execução, a construção de acordo com o que está no projeto. Porém, o as-built é o inverso. Você constrói primeiro, depois você faz o desenho do que está lá. Tá bom? É o inverso. Ou seja, você fez esse levantamento e vai levar para o município fazer a aprovação, emitir o alvará e a aprovação desse projeto para emitir o habite, tá? Esse levantamento tem que ser feito de acordo com como está. Você não vai fazer modificação, você não vai ser responsável pela estrutura. Não tem como você ser responsável pela estrutura. Ou seja, é claro que muitas vezes essa edificação não está adequada. Olha, você tem que fazer alguma reforma. Eu entendo que o técnico ainda, se você não viu, veja no vídeo que fala sobre a reforma, a atribuição de reforma. O técnico de edificações, ele pode fazer reforma sem limitação de área, desde que não interfira na estrutura existente. Ou seja, se nós podemos fazer reforma, se você tiver uma regularização e que você não vai interferir na estrutura existente, você pode fazer reforma. Você pode fazer uma ampliação? Pode fazer uma ampliação? Pode. Até 80 metros, não interferindo na estrutura existente. Você pode fazer essas adequações também. O que você não vai poder fazer na regularização é interferir na estrutura. Tá bom? Então, você faz esse levantamento, faz as adequações necessárias. Tem que fazer interferir na estrutura. Opa, peraí, daí o técnico de edificações já não pode. Tá bom? Se for acima de 80 metros, não pode, porque interfere na estrutura. Então, opa, daí já entra em uma outra situação. Tá bom? Eu não vejo problema nenhum em uma situação pontual você contratar um profissional somente para atender aquela situação pontual daquele ponto. Olha, tem que colocar um pilar aqui, fazer uma modificação do pilar. Então, esse profissional vai fazer a adequação específica daquele ponto, da situação pontual da estrutura. Não vejo problema também. Mas, de fato, o técnico não pode ser responsável pela estrutura acima de 80 metros. Porém, na regularização não tem que se falar em responsabilidade pela estrutura. Tá bom? Então você faz esse levantamento e aprova na prefeitura. Você vai aprovar lá a situação que está de fato. E se não tiver de acordo com a legislação, não vai ser aprovado. Então você tem que fazer a adequação. Tá bom? Mas de fato o técnico pode fazer isso? Pode. Tá bom? Agora a questão da estrutura. O que sempre pega e fala assim: mas daí você vai fazer a regularização e se responsabiliza pela estrutura. Negativo. Quem que é o responsável por isso? O responsável por essa estrutura, pela solidez da obra, não falei nem de estrutura, mas pela solidez da obra, pela qualidade da obra, é o proprietário. Porque quem que é o responsável legal pelo imóvel? É o proprietário daquele imóvel. Então ele é responsável pela contratação de um profissional habilitado. Se ele não contrata um profissional habilitado, a responsabilidade é dele. Tá bom? Você técnico, se você vai fazer uma coisa que você não tem competência, você assume aquela responsabilidade por você. Você vai ser responsabilizado. Você é técnico de edificações e vai fazer lá uma instalação de uma máquina. Você vai fazer mexer no motor de uma máquina. Ainda que você não tenha habilitação para isso, e você vai ser responsabilizado por isso, tecnicamente, por isso você vai ser responsabilizado eticamente por isso, não só de modo ético, mas também de modo civil e criminal por isso, mas você vai assumir a responsabilidade por aquele resultado, tá bom? Porque você mexeu em algo que você não é habilitado. Porém, na questão da regularização, quem que é o responsável
É o proprietário. A partir do momento que ele contrata um profissional legalmente habilitado para elaborar o projeto para ele, o que acontece? Ele transfere essa responsabilidade para um profissional habilitado. Ah, mas ele contratou um pedreiro. O pedreiro não é habilitado. Ele não pode transferir essa responsabilidade para o pedreiro. Ele transfere a responsabilidade para um profissional habilitado. Tá? Daí sim, o profissional vai ser responsável por essa edificação a partir desse momento. Agora, se ele não contratou um profissional habilitado e assumiu essa responsabilidade, então a responsabilidade fica com ele. Ah, mas ele contratou uma pessoa para fazer a regularização, um técnico, um engenheiro, um arquiteto para fazer a regularização, e daí esse profissional que vai fazer a regularização, ele vai assumir essa responsabilidade. Negativo. Por quê? Não tem como. O profissional, o engenheiro, o arquiteto, o técnico que fala para você que ele assume a responsabilidade pela edificação já existente, ele está de alguma forma, ou ele está se enganando, ou ele está querendo, ele está de alguma, bem que não seja intencional, mas ele está enganando você. Por quê? Como que ele vai ser responsável por uma coisa que ele não projetou, não acompanhou, não viu como é feito, e não tem como ver? A não ser que ele faça uma prova de carga. Tá bom? Qual seria, para você garantir a solidez de uma obra, a resistência daquela edificação como um todo? O que você vai fazer? Você tem que fazer uma prova de carga, que é caríssimo, ninguém aplica isso. Tá bom? Se não for feito isso, não adianta ele olhar lá e falar: eu tenho experiência de 10, 20, 30, 50, 100 anos de experiência, eu entendo que não vai cair. Não adianta. Por quê? Para você fazer o cálculo estrutural, você tem que considerar concreto armado, o concreto. Daí dentro do concreto, da resistência do concreto, você tem agregados, né? Tem um aglomerante que seria o cimento, tipo de cimento. Daí tem não só a resistência, mas a durabilidade, que daí você tem que ver o quê? Quantidade de água, aditivos que foi usado. Você tem que entender, não é só a resistência, tá? E outra, não é só a resistência num ponto, você tem que entender a resistência do todo. Como que foi feito? Aqui você tem um pilar, tá? Na parte de baixo foi feito um traço de concreto, seria uma amassada, vamos falar, para você entender melhor, uma amassada de concreto. Na outra aqui já foi feita outra amassada, na outra amassada. Então são 3 concretos totalmente diferentes, a não ser que você seguiu a mesma receita da mesma forma de fazer, igual bolo, né? Você vai fazer da mesma forma. Bolo, imagina você fazendo um bolo. Se colocar 10 ou 20% a mais de água, interfere tudo, de líquido, né? Leite, água, interfere tudo na massa, na verdade. Pode não interferir drasticamente, mas interfere. Mesma coisa, concreto é a mesma coisa. Quanto mais água, você reduz a resistência. E daí tudo bem. Então, tem o concreto. Você vai extrair o corpo de prova, você vê a resistência do concreto. Só que não é só um pedacinho, tem que ver todo. Como você vai garantir? Se foi feito um caminhão de concreto, concretou uma laje, você faz extração de alguns pontos, você consegue determinar a resistência do todo ali. Porque foi o mesmo caminhão de concreto, a mesma proporção de material. Agora, como que você vai garantir isso se vier vários caminhões de concreto, como que você vai garantir isso? Tem que extrair muitos corpos de prova para você tirar uma média. E ainda, não é só o concreto, é também a armação. Tudo bem, o concreto está ok, mas e a armação? Como que você vai garantir? Na execução, você tem que fazer uma verificação de um monte de coisa. Grandes detalhes pequenos detalhes fazem grandes diferenças na execução de uma obra. A própria, digamos, alvenaria, que seja alvenaria, não é nem estrutural, alvenaria de vedação. Como que você vai garantir? Você não sabe a argamassa que foi utilizada. Mas vamos continuar na parte estrutural, na laje. Como que você não sabe o tipo de treliça, a altura tem como você ver? Tem, a altura da laje, você vai lá, faz alguns furos, mas e a armação que foi usada, o concreto? Tá bom? Então, são detalhes que fazem toda a diferença, não tem como você ver. A fundação, como que você vai saber? Mas aqui eu vou abrir aqui na lateral, vou ver o tamanho da viga baldrame. Mas e as estacas? Se você fizer através de estacas. Mas eu abri aqui, eu vi que uma estaca tá show de bola, tá legal. Mas e o restante? Como que você garante que o restante está na mesma profundidade?
Ou seja, por que eu estou falando tudo isso? A gente poderia ficar aqui 2 horas falando sobre isso. A questão é, não tem como você garantir a solidez da edificação, a não ser que você faça uma prova de carga. Você fez o que seria a prova de carga? Tem a edificação, você adiciona uma carga em cima da edificação, tá? Se ela aguentar, você vê, ó, essa edificação precisa ter lá tem que resistir de forma geral, além dela, tantas toneladas, né? Vamos fazer uma prova de carga. Vamos falar que essa edificação tenha tantos quilos, faz um cálculo, é possível, quantos quilos tem essa edificação. Então você faz a prova de carga nela, tá? Você joga uma carga maior para você, ela tem que ter uma resistência acima, né? Resistência de segurança. Teve a resistência de segurança? Beleza, tudo bem. Mas trincou naquele ponto ali. Então você vai lá e faz uma correção naquele ponto, aumenta o pilar ali, põe um outro pilar, enfim. Você faz uma correção naquele ponto. Teve 2, 3 pontos, então você faz a correção naqueles pontos somente. Faz prova de carga novamente, não, agora passou, tudo bem, então está adequado. Não é feito isso. Então, se alguém fala para você, olha, eu garanto a solidez da edificação, sem ter acompanhado, sem ter feito o projeto, sem ter feito os testes necessários, ele está te enganando, porque não é possível, tá bom? Não é possível. Mas ele vai assinar, ele vai ser responsável econômico. Opa, peraí, não existe. Nós estamos falando em técnica, tá? Em questão técnica, em responsabilidade técnica, não em responsabilidade econômica. Inclusive o responsável econômico é o próprio proprietário, tá bom? É isso. Então entenda, regularização você não tem a responsabilidade pela estrutura. Vai ter muitos que vão falar, muitos outros profissionais que vão falar vão falar que é responsável pela estrutura, tem outros conselhos profissionais que vão falar que é responsável pela estrutura, só que eu quero que eles provem aí que realmente que a partir do momento que você faz um levantamento, é possível você se responsabilizar pela estrutura. O que acontece de fato é o seguinte: na vistoria você vai fazer um levantamento visual, se existe trincas, se existe fissuras, se existe algum tipo de patologia visível que acarrete num problema estrutural. Aí sim, isso é possível, visual, tá bom? Ou se você faça alguns testes e ainda consiga, você faz alguma estação de corpo de prova, algum ponto específico e vai ter ali uma garantia disso. Inclusive, você tem que fazer pelo menos uma boa vistoria visual, tá bom? Agora, o que você vai garantir? Que naquele momento, naquela vistoria, você não teve você não viu nada que apresente uma característica de uma patologia estrutural. E se você viu, você tem que fazer o apontamento. Se for uma coisa que você não tem como resolver, você contrata um profissional um profissional habilitado que tenha como resolver. No caso, se você é técnico de edificações, uma edificação de 500 metros, tem que contratar um engenheiro, arquiteto, para solucionar a questão. Fato, tá bom? E tem que fazer reforma, né, tudo mais. Daí é outra história. Agora, fez a vistoria, não apresenta patologia nenhuma, você pode fazer a regularização sem problema nenhum, tá bom? Inclusive o seguinte, o proprietário foi lá e acabou de pintar a edificação. Digamos que a casa estava quase caindo, né? Só que ele foi lá, fez uma reforma, rebocou por cima, pintou e chamou o profissional para fazer a vistoria. Pode ser técnico, engenheiro, arquiteto, tá tudo novo. Você olha, ó, tudo novo. Aqui mesmo, ó, você vê aqui, tudo novo. Tem uma sala aqui do lado que tem um problema de infiltração em cima, né? E caiu todo o reboco lá no teto aqui, tá bom? Na sala, uma das salas ao lado aqui, tem um problema de vazamento em cima. E, claro, lá foi só questão do reboco de fato, tá bom? Mas é bom resolver aqui, inclusive, e tal. Mas se for um problema estrutural, como você vai saber? Pintou, como você vai saber? Tá bom? Então não tem como, né? Não tem como ser responsável pela estrutura, a não ser que realmente você agora, se você vai lá e viu que tem um problema de patologia e você mesmo assim foi lá, não, tudo bem, tá ok, você assume a responsabilidade, tá bom? Mas como vai provar isso? É outra história, mas de fato, tá? É responsável, tá bom? É isso. O vídeo aí delongou um pouco, mas não tem como não estender um pouco, a gente poderia ficar aí o dia todo falando sobre isso,
é um assunto sempre recorrente nos grupos de discussão. Se você ainda ficou alguma dúvida, deixe na descrição do vídeo, daí eu vou estar respondendo assim que possível. Talvez eu nem responda diretamente, eu faça um vídeo respondendo a sua dúvida, tá? Então acompanhe os vídeos, porque muitas vezes eu não vou nem responder direto, não vou nem falar um oi ali, mas eu vou fazer um vídeo respondendo a sua dúvida, tá bom? Então é isso, por hoje é só, muito obrigado, valeu, tchau. Opa, peraí, considere ser membro do canal e não deixe de deixar o seu joinha, que ajuda muito no canal. E se você não é inscrito, se inscreva no canal para você ficar atualizado, tá bom? Então é isso, muito obrigado, valeu, tchau, fui!